Boa noite a todos. Estamos começando mais um Resenha em Casa aqui no Facebook, que é um quadro que ocorre toda quarta-feira às 19 horas, para a gente debater um pouquinho sobre cidade, sobre política, sobre as nossas demandas enquanto população. Hoje a gente está num Resenha em Casa super especial, é o último Resenha em Casa desse mês, e a gente vai estar abordando um tema que é super importante, que é sobre juventude negra ocupando a política. E para isso, eu trouxe aqui dois convidados especialíssimos, que são interestaduais. Estamos aqui hoje com a Bárbara Ravena, que é pré-candidata a vereadora de Betim. Fala com a gente, Bárbara, boa noite. Se apresenta. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui dividindo esse espaço, né, com o Onan aí de Salvador, Helena de Niterói. Estou pré-candidata aqui, né, também pelo PCdoB, e é uma honra para mim estar participando desse Resenha em Casa, né. Sou Bárbara Ravena, tenho 32 anos, comecei a militância na UJS, né, eu acho que todo mundo aqui começou a militância na UJS, e ao longo do tempo da minha vida, eu fui nos espaços, né. Fui diretora de comunicação da União Estadual dos Estudantes na gestão de 2013 e 2015. Fui do DCE da minha faculdade, fui do centro acadêmico da minha universidade também. Em 2015, eu assumi a superintendência de juventude estadual, né? Retomei o Conselho Estadual de Juventude, a qual eu fui a primeira mulher a presidir, um conselho que ficou inativo durante 6 anos, e aí na nossa gestão a gente conseguiu resgatar esse conselho. Depois eu virei vice-presidente da UJS em Minas Gerais, né? E agora estou ocupando o cargo de presidente da União Brasileira de Mulheres e do Conselho Estadual de Mulheres aqui de Minas Gerais, né? Então foram trajetórias, né, que é bem pertinente com o tema. Quando a gente conta a nossa trajetória, as pessoas ficam abismadas, tipo, pensando, não, como que essa menina conseguiu? São 10 anos de militância, são 10 anos de políticas públicas, tanto para a juventude, tanto para a juventude negra, quanto para as mulheres. E aí foi assim, ocupando esse espaço, né, de juventude negra, que eu gosto de falar que a gente venceu as estatísticas, né, porque todo mundo quer colocar o jovem negro como não inteligente, como não capacitado, como não competente para desenvolver essas tarefas, né? E ao longo desses 10 anos, que eu vejo que todas as tarefas que foram me atribuídas, eu cumpri com maestria, eu fico muito feliz hoje de estar podendo também estar pleiteando um cargo de vereadora aqui na cidade de Betim. Maravilhosa, ícone. A gente está aqui hoje também com o Onan Rudá, que ele é diretamente da cidade mais negra do Brasil, Salvador. Fala com a gente, Onan. Muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Oi, Helena, boa noite, Bárbara, boa noite, Vanessa, a todos e todas e todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui debatendo com vocês. Na realidade, eu me sinto muito à vontade, né? Primeiro porque a gente é da mesma escola, como a Bárbara falou, né? A gente se formou na UJS, essa grande escola de formação da juventude e do povo brasileiro, é importante que se diga, o papel histórico que a UJS cumpre há 36 anos nessas lutas aí do povo. E acho que a gente tem muito que debater a respeito dessa ocupação de espaço por parte da juventude negra. E aí tem a ver com uma série de coisas que estão postas para a gente, né? Então, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, eu comecei na JS, presidi a JS aqui de Salvador, tive essa honra de presidir e de dar essa cara negra ao JS aqui na nossa cidade. Fui o primeiro gay negro, inclusive, assim, gay mesmo, da JS aqui a presidir na capital, né? Enfim, sou da UNA, LGBT aqui no estado, participei da fundação, fundei a torcida LGBT Tricolor do Bahia, que, enfim, tem surgido aí com um debate importantíssimo, não só na perspectiva LGBT, mas trazendo esses recortes, né, também, racial, obviamente. E, enfim, tenho aí uma série de coisas que eu me envolvi no último período, a lei do nascimento, estamos aqui na pressão essa semana para o prefeito regulamentar, e é isso, gente, vamos que vamos.
Líder, maravilhoso. Queria também, antes da gente começar o nosso tema, agradecer muito a presença da Vanessa Santos, que é a nossa intérprete de Libras aqui. É muito importante a presença da Vanessa para a gente conseguir que essa live seja cada vez mais acessível possível, porque a juventude negra ela está em todos os espaços e ela é múltipla, diversa, então todas as pessoas, todas e todos, devem ter acesso a essa informação que a gente está passando aqui hoje, que esse papo gostoso que a gente vai debater. Eu vou acabar me apresentando também, né, já que está passando aí em múltiplas páginas. Para quem não me conhece, eu sou Helena Bretas, sou estudante de Engenharia Ambiental aqui na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Já fui da UJS, fui do DCE, fui da Diretoria de Combate ao Racismo da União Estadual dos Estudantes aqui do Rio de Janeiro, faço parte da direção da Unegro Nacional, União de Negras e Negros pela Igualdade, também componho a União Brasileira de Mulheres aqui no meu município, em Niterói. Acho muito importante a gente trazer esse tema, a ideia de trazer esse tema foi justamente trazer 3 jovens de 3 cidades diferentes, de 3 estados diferentes, que estão aqui pleiteando um cargo, pré-candidatos a vereadores nos seus municípios, mas para a gente debater o quanto a juventude negra ela é diferente, ela é diversa, elas têm as suas especificidades de acordo com os seus locais, né, de vivência, mas ao mesmo tempo existe um recorte que ele aglutina todos nós, né? A barreira do racismo, o racismo estrutural, ele perpassa por todos nós, independente de onde a gente mora, independente da nossa raça, do nosso sexo, da nossa orientação sexual e da nossa classe. O racismo ele está aí perpassando, mas a gente sabe, é óbvio, que quanto mais a gente tem opressões juntas, a gente tem uma... Eita, gente, fugiu a minha palavra agora. Ih, não foi. Enfim, a gente tem uma aglutinação de diversas... Hoje tá bugando aqui, é o meu celular. A gente tem uma aglutinação de diversas opressões que acabam afetando diretamente as nossas vidas, e a gente sabe que é fundamental que a gente ocupe todos os espaços da sociedade, os espaços que são naturalmente negados para nós. E o espaço da política é um espaço que é mais do que negado para nós, todos nós sabemos, né? Já é negado para a população negra, já é negado para as mulheres e para a juventude negra, principalmente nós, jovens mulheres negras, então aí nem se fala, assim como também é negado para as pessoas LGBT. Então, esse debate aqui é para a gente poder tratar um pouco desse assunto, para a gente poder se abrir e falar sobre tudo que está acontecendo e por que a gente acha tão importante a ocupação desse espaço. Bom, eu queria começar perguntando a vocês aí, fazendo algumas perguntinhas, queria começar perguntando o que vocês encaram nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse 2020 foi um ano assim, especialíssimo para a gente inventar de entrar e ocupar a Câmara de Vereadores, né? Teve pandemia, a gente está há 2 anos aí num governo desgoverno, né? A gente está num governo que está cada vez mais acentuando todas as nossas desigualdades sociais, raciais, que o tempo todo está colocando aí na nossa cara quando a gente acha que não pode ficar pior, ele vai lá e fala pode, e vai, né? Está mentindo na ONU, enfim. Como que, diante de todo esse cenário, vocês acreditam que é importante a gente ocupar a política, a Câmara e também quais são, na opinião de vocês, os desafios que a gente vai ter nesse período de tanta opressão, né? Tá tudo dizendo assim, teoricamente, tudo estaria dizendo que a gente não era para a gente ocupar esse espaço nesse momento, mas a gente está colocando a cara. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, dos desafios e da importância da gente estar ocupando nesse momento a política, principalmente em 2020, quando a gente decidiu aí pleitear uma vaguinha na Câmara de Vereadores. Um de cada vez. Vai, Ana! Eu acho o seguinte, Helena, nós temos que trazer esse debate para uma dimensão, primeiro, ideológica. Não dá para a gente imaginar
que no contexto que a gente está vivendo hoje, com tudo isso que as pessoas estão sentindo, que a vida piorou no dia a dia, certo? Então a gente fala assim, ó, o racismo estrutural atinge a comunidade negra. Aí a gente vai olhar o dia a dia das pessoas para a gente entender como é que é esse racismo estrutural agindo, operando, né? E aí a gente percebe, por exemplo, a cidade mais negra do Brasil fora da África tem a pecha de capital do desemprego. Quem é que está desempregado? Salvador tem um déficit de dezenas de milhares de vagas de creche. E a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. Quem são essas mulheres que não conseguem trabalhar ou que formam aquela rede, que é aquela rede que é assim, ó, a filha da vizinha não tem um emprego, mas eu tenho um filho e não tenho a vaga da creche. Então eu vou tirar uma parte do meu salário para poder ajudar. E as mulheres negras formam essa rede de, vamos dizer assim, de resistência. As pessoas que querem empreender, e, gente, Salvador está pipocando de empreendedores, é incrível, sabe? Não precisamos debater afroempreendedorismo e a cadeia produtiva da comunidade negra, entendeu? O Black Money. É muito importante. Se fala muito em Pink Money, mas a gente precisa debater o Black Money de forma mais articulada. Porque isso aqui diz respeito à reorganização da estrutura econômica nesse contexto que a gente está vivendo agora. Então, o racismo, ele age tirando das pessoas as condições de vida, certo? Quando o prefeito de Salvador reabre na pandemia e se recusa a cumprir uma orientação do Ministério Público, que orienta dizendo que a cidade precisa colocar 100% da frota na rua, quem se submete a condições precárias de transporte porque tem que trabalhar é a comunidade negra aqui em Salvador. Então, a gente percebe mecanismos de violência e subjetivos, estéticos e culturais de disputa do imaginário da nossa comunidade que faz com que a gente nunca tenha eleito um presidente conscientemente negro, porque, embora João Henrique seja negro, ele não tem essa consciência, então eu não vou reivindicar se ele não reivindica, entendeu? Mas ele eleito uma pessoa negra, para pensar essa comunidade, dizer assim, ó, isso aqui diz respeito a esse povo aqui. Então, nós estamos entrando nesse momento. Então, nós temos que disputar o imaginário das pessoas. Está dado para a gente. Nós temos que traduzir para ela como é que Bolsonaro representa uma ameaça para a vida delas, concretamente. E que a relação direta que tem entre o prefeito Assemineto do DEM, que é o partido mais introduzido no governo Bolsonaro, que faz discurso para a plateia e, ao mesmo tempo, coloca o Rapa e a Guarda Civil Municipal para poder perseguir esses empreendedores que estão praticamente pedindo para empreender. Eu não entendo essa direita liberal maluca, entendeu? Primeiro questiona a Magazine Luiza, que eu tinha entendido que para os liberais o direito da instituição privada era soberano. Eu descobri que não é. Por que não é? Porque é para preto, entendeu? É para preto. Se fosse para branco, como é todos os dias, aí era soberano, entendeu? Mas aí, como vai incorporar a comunidade negra, aí a gente convive com isso. Então, esse desafio de traduzir para o dia a dia, para o cotidiano, as ameaças, as mortes da pandemia, o fechamento do comércio local que provocou uma série de desempregos, a perseguição aos empreendedores da periferia. Eu disse hoje na live, no debate com o Pochá mais cedo, eu comprei 2 quilos de yakisoba ontem por R$50 aqui na minha quebrada. A pessoa postou uma story dela, eu vi, opa, quero, comprei, pedi, chegou aqui na minha porta, R$3 a entrega. Certo? Dentro da minha quebrada. O motoboy não deve ter gastado muita coisa para poder chegar até aqui. Ele ganha mais fazendo esse serviço com o empreendedor local do que trabalhando para o Uber Eats e outras empresas. Então, por que a gente não pensa no empoderamento dessas pessoas? Essa é a oportunidade que a gente está tendo de debater as cidades nesse contexto. É um momento muito difícil, mas é nesse momento que a gente entra com a criatividade, com a ousadia, sabe, com a perspicácia de transformação que só a gente tem. Eles podem dizer o que for, mas é a juventude negra que resiste com alegria aqui em Salvador e no Brasil inteiro, a ausência de Estado, a ausência de emprego, a ausência de educação e a constante presença da polícia e da criminalização, tanto pela própria polícia quanto pela sociedade, porque essa criminalização não é só do Estado. Ela existe no Estado, está reforçada porque ela existe na sociedade. E aí a gente precisa combater. Como é que a gente combate racismo estrutural para o dia a dia, para concluir a minha intervenção nesse momento, falando de empreendedorismo, falando de empoderamento, falando de espaço de vaga de creche, falando das escolas, para que as escolas possam ser pontos de teatro, pontos de cinema. Tem um monte de cinema da Lancinha que pode ser transmitido com facilidade nas escolas. Então, falta vontade de atingir o povo negro, que é quem mais precisa. E isso aqui tem um valor, gente, que eu não consigo, assim, traduzir em palavras, mas vocês três que estão aqui me assistindo não entendem. E pessoas brancas que estão nos assistindo e não entendem, parem para poder perceber o seguinte: a nossa cultura, além de tudo,
é dita como de baixo escalão. E isso aqui é de um grau de crueldade profundo, entendeu? Então, não vou entrar no aspecto da religião, não vou entrar em outros aspectos. Só vou dizer o seguinte, as cidades são nossas. Vamos tomar ela na unha. E esse é o momento para isso. Palmas lentas, maravilhoso. O Nan é ótimo, né? Adoro ele. Então, pegando um gancho na fala dele, quando ele fala, né, sobre as mulheres paga na creche, a gente tem um déficit também que investir muito grande, né? Agora, a atual gestão lançou aí algumas creches, mas não vai suprir a demanda, porque os meninos fazem 4 anos e aí, em vez de ser horário integral, fica só metade do ano, como o Anan falou. Eu trabalho, tenho uma vizinha que precisa de um emprego, aí no horário que o menino não está na escola, a gente vai pagar essa vizinha. Nós ainda temos uma consciência de classe que a gente sabe, né, que tem que pagar um salário justo, né, tem que pagar os direitos trabalhistas, mas tem gente que não sabe, né, tem gente que sabe e finge de égua, né, finge de morto para não poder pagar direito trabalhista. Só que aí como é que a gente fala de ocupar essa política, de um espaço que sempre nos foi negado, igual a Ana falou, que a gente teve que tomar na unha, estamos tomando na unha, né? A gente no Brasil viu surgir candidaturas negras em todos os estados, na maioria das cidades, né? E isso é o reflexo que a gente não se sente representado na sociedade, né? Não, a minha cidade, por exemplo, tem 3 mulheres vereadoras e 20 vereadores. Um vereador negro não representa, né? As políticas para pessoas negras, elas precisam ser feitas por pessoas negras. Não adianta a gente falar em representatividade também se a gente não tiver pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente, né? O Ananda é um exemplo muito que está gritante aí nesse momento da sociedade, né? As vagas do Magazine Luiza nunca foi roubo de vaga, gente. Aí a gente entra no debate das cotas, né? Nunca foi roubo de vaga nenhuma. É porque as pessoas estão vendo agora o contrário. Essas vagas, esses locais, sempre foram nos negados. Sempre. Quem, pessoa negra, nunca recebeu uma resposta? Seu perfil não é condizente com o da empresa. Seu perfil não é condizente com aqui. E aí, quando a Magazine Luiza ela lança esse programa trainee, que a galera ficou louca, racismo reverso não existe, que essa galera tá tomando muita cloroquina, ficando louco, falando do racismo reverso, é isso, é mostrar que os negros têm potencial, porque a juventude negra é potência, o povo negro é potência. Então, quando a gente está discutindo essas questões, né, de espaço na cidade, a gente é a juventude que mais morre. Betim está no atlas da violência. Pelo amor de Deus, 3º lugar de cidade mais violenta da região metropolitana de Minas Gerais. Então, assim, quais são as políticas para pessoas negras? Né? A gente vê casos e casos da violência policial com o estereótipo negro, né? A gente fala, jornalista, desculpa aí, viu, Ana? Que jornalista aprende assim, branco é empresário, negro, traficante. Né? A gente não vê isso todos os dias? E aí, a gente também tem a desvalorização da mulher negra, né? Que a gente ainda ganha menos do que o homem negro. Então, nosso salário é 30% a menos. Então, uma mulher negra que precisa trabalhar, estudar, né? Vou dar meu exemplo. Tenho um filho. Ainda assim, consigo desenvolver tarefas. Mas uma mãe que não consegue, não tem uma família de apoio, uma família de suporte, como que essa mulher vai interessar pela política? Como que essa pessoa vai interessar pela política da cidade? Então, a gente também tem que ter mecanismos de fazer com que as pessoas negras elas participem dos espaços. Porque o que eu mais escuto é assim, política não é para mim, eu não gosto de política, eu não tenho esse perfil. E todo mundo tem esse perfil, gente. Todo mundo tem perfil de político, todo mundo tem o perfil de falar, todo mundo tem o perfil de reivindicar. E as pessoas negras sempre são colocadas em locais de idade. A gente pode ver, a maioria das domésticas são mulheres negras, as maiorias das faxineiras, né? Os faxineiros, os pedreiros, que isso não é uma profissão desvalorizada. Né? Não estou falando da profissão em si, eu estou falando que as pessoas querem colocar a gente nesse espaço. Nós 3 aqui somos negros privilegiados. Nós 4, né? Tem a Vanessa também. Somos negros privilegiados. Por quê? Nós sabemos dos nossos direitos, nós sabemos dos nossos deveres, e qualquer coisa que alguém fizer com a gente vai saber reivindicar. Só que a dona Mariazinha,
lá no bairro de periferia, que tem um filho que está preso justamente, ela vai saber reivindicar? Porque é isso, a sociedade está criando pessoas para que ela não reivindique. E o espaço da política é esse, gente. Quantos prefeitos negros a gente tem no Brasil? Quantos governadores negros a gente tem no Brasil? Quantas vereadoras negras, deputadas negras a gente tem no Brasil? A gente é a maior população, 53%. A gente não é representado de fato, né? E aí o Anan falou muito bem sobre o afroempreendedorismo, que a gente colocou, essa pandemia veio mostrar que o empreendedorismo é uma coisa legal, né? Mas a gente tem que ver também quem é a mão de obra explorada, né? Uber Eats, iFood, até mesmo com o trabalho intermitente agora que está começando. Então, sempre as pessoas negras vão ser as mais exploradas. Então, a gente precisa estar na política, a gente precisa estar nos cargos para formular política que vai diminuir essa desigualdade, né? Não vai acabar de hoje para amanhã, mas hoje a gente tem Helena, Onan e Ravena, amanhã a gente vai ter Vicente, Helena, os filhos da Laurinha lá, por exemplo. Então, assim, vamos formar nossa geração. Então, é um pouco disso assim, que eu penso sobre esse poder da nossa gente. Perfeito, Ravena. E você trouxe um tópico que eu fiquei, assim, refletindo, que é essa questão de quantas pessoas falam assim, a política não é para mim, não é o meu perfil. Porque a gente, no Brasil, a gente estipulou um perfil de político, né? É o homem branco, idoso, cis, né, heterossexual. A gente estipulou um perfil de político no Brasil e aí as pessoas não se veem dentro desses espaços, porque esse espaço não fala a nossa língua, esse espaço fala um politiquês, esse espaço não fala a língua da população, a população não entende, a população em nenhum momento foi ensinado para ela, em nenhum lugar, ninguém deu a Constituição para a população. Ninguém disse para a população assim, olha, o vereador faz tal coisa, o deputado faz tal coisa, o governador faz tal coisa. E se a pessoa não procurar por ela mesma, ela nunca vai descobrir. Só que a gente faz parte de uma maioria de uma população que está num sistema de vulnerabilidade. A gente faz parte da maioria da população que o primeiro pensamento dela, a prioridade dela, é estar viva, depois é comer, depois é trabalhar. Então, assim, a gente não tem... Por isso que a política fica tão distante da nossa realidade, né? Porque a política, ela é o superficial, muda aqui, muda ali, e eu continuo com fome. Então, assim, as pessoas, elas querem resolver a situação delas naquele momento, e para isso, é muito importante que a gente entenda que esse processo político muda completamente e tem a capacidade de mudar completamente as nossas vidas, gente. Não adianta. Quando a gente vai pensar que essa eleição de hoje vai determinar quem serão os nossos governantes pelos próximos 4 anos, a gente está falando que, nesse momento de pandemia, a gente nunca precisou tanto do SUS. A gente nunca precisou tanto de emprego, a gente nunca precisou tanto que o governo desse para a gente uma renda, porque a gente está tão mal, o Brasil está tão mal que se não fosse o auxílio de R$600, muitas pessoas não teriam o que comer. E muitas pessoas não conseguiram auxílio e estão vivendo de cestas básicas. Então, assim, e tudo isso são vontades políticas desses governos, desses vereadores, do governo federal, do governo estadual, do legislativo. Então, a gente precisa entender o quanto é importante a gente se colocar nesse espaço. E, para isso, é importante trazer a juventude negra para o centro desse debate, porque a juventude negra, só o fato da gente estar aqui, não é para além de vencer a estatística, né? A gente está normalizando o nosso corpo dentro desse espaço que foi negado para nós. Né? Dentro desse, a gente está vendo diferente um novo tipo de postulante à Câmara de Vereadores, que não é aquele tipo que a gente vê todo dia, que não é aquele tipo que vai te trazer uma coisa hoje e não vai trazer nunca mais. A gente está querendo debater cidade, a gente está querendo debater emprego, a gente está querendo debater toda a estrutura em que a gente vive, transporte, mobilidade, segurança. A gente está querendo debater um direito de ir e vir, e o direito de ir e vir que passe não só pela parte da Zona Sul, mas que chegue na favela, que chegue na quebrada, que chegue na comunidade. A gente precisa entender o quanto todo esse sistema político interfere diretamente na nossa vida. E aí, enquanto a gente não se colocar enquanto sujeito de direitos para a gente ocupar esse espaço e a gente confiar nas pessoas do povo para ocupar esse espaço, a gente não vai ter sucesso. Porque não adianta a gente tentar colocar uma pessoa que nunca pegou um ônibus da vida.
que essa pessoa vai melhorar o transporte público da cidade. Não é mesmo? Reflete. Fala, Ravena. E aí, quando a gente fala... Não, eu tô aqui. Quando a gente fala em tomar o poder, em estar nos locais de poder, é isso, né? É tentar amenizar um pouco o sofrimento do povo negro, né? Muitas pessoas falam, né, que quando a gente reivindica alguma coisa do povo negro, é mimimi. E não é, gente, porque não é a juventude branca que morre todo dia, não é a juventude branca que está passando fome, não é a juventude branca que está desempregada, não é a juventude branca que não está tendo acesso a itens básicos. A Helena falou muito bem do SUS. O SUS tem uma política linda para a população negra. Pergunta se nos municípios são implementadas. Não é implementado da forma que tem que ser implementado, né? Aí chega um médico lá e atende você de qualquer jeito, não faz nenhum diagnóstico. Então, assim, são essas políticas que a gente precisa rever também na construção que a gente está fazendo. A gente não está aqui candidatando a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores porque a gente é bonito, não. É porque a gente quer mudar o sistema. Não é porque a gente é bonito também, né? Para melhorar a Câmara. Mas a gente quer mudar o sistema, a gente quer mudar a forma de fazer política na cidade. Não dá mais. Não dá mais para a gente ter homens velhos, cis, héteros com dinheiro fazendo política. Pessoas que fazem política por um grupo específico, em vez de pensar na cidade. Eu sempre falo, vereador não é para bairro. Vereador é da cidade. Que aqui tem a mania assim, vereador é bairro tal. Não. Tem que olhar a população como um todo, né? Ou citou uma coisa na fala dele no começo, que ele falou assim, não vou entrar no mérito de religião. Mas eu falo, Salvador também é de religião, a maioria da população lá é matriz africana, e aqui em Betim também eu sou de matriz africana. A gente não tem uma política voltada para isso também, né? A juventude de terreiro é perseguida o tempo todo. Os terreiros aqui são apedrejados, né? Então, como é que você quer fazer uma política se o povo não pode nem expressar a sua fé, né? O povo não pode vangloriar a sua fé sem não ser atacado. E aí a gente tem representantes também de igreja, pastores, padres e tal, na construção da política. Mas como é que vai fazer uma política e olhar para a juventude negra de terreiro? Não tem como, né? Eles não vão olhar isso, eles vão olhar o lado deles. Então a gente precisa estar assim, em todos os espaços, para poder formular políticas decentes e coerentes, cobrar, né? Porque eu acho que mesmo a gente já cobra enquanto movimento social, porque a gente não dá um pingo de paz para ninguém. Eu sei como que a gente é chato e como a gente consegue ser chato quando a gente vai cobrar alguém. Mas é isso, as pessoas precisam compreender que elas precisam estar organizadas em alguma coisa para poder cobrar também, né? E não os meninos aqui eu falo, vocês reclamam, mas o que vocês fazem para ajudar? Reclamar só não adianta, a gente tem que movimentar para poder mudar esse sistema. E a gente está conseguindo, né? Hoje eu falo, a gente está com uma grande campanha de pessoas negras, jovens, que eu acho que vai dar um bom aí, viu? Eu acho. Vocês acham que está aumentando também o apoio dos partidos em relação a essas candidaturas? A gente viu recentemente a votação do Supremo, né, por tempo de TV igual e também por financiamento igual de campanha entre campanhas brancas e campanhas para pessoas negras. Então, assim, como é que vocês acham que está esse caldo aí de uns tempos para cá, principalmente agora que o racismo ele explodiu, vamos dizer assim, como pauta mundial ao longo desse ano, ao longo dessa pandemia, a gente viu aí diversos casos extremos de violência policial e a gente viu muito na boca do povo assim sobre isso. Vocês acham que isso potencializou talvez os partidos de darem prioridades a essas candidaturas negras na eleição de 2020? Eu acho que o pronunciamento do TSE é a prova de que isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, o TSE não precisava fazer nada, entendeu? Então, não aconteceu. E eu acho que nós temos que partir justamente desse lugar, de que ocupar os espaços de poder tem a ver com o conjunto das coisas, gente. Ó, as pessoas falam de racismo reverso porque elas não entenderam que, assim como o capitalismo é um sistema que impõe um método de vida, o racismo é um sistema que
impõe um método de vida. E é isso que a gente está dizendo o tempo inteiro. Não enquadre em racismo, ou não se enquadre na condição de não racista porque você não agride uma pessoa só porque ela é negra. Mas, se você coloca o currículo dela mais para baixo quando você vê, se você também é porta-voz do discurso de que ela não tem o estereótipo, se você não percebe ao seu entorno quantas pessoas negras você deu passagem, você ajudou, você deu a mão, tipo assim, quantas, enfim, você é racista. Eu sinto muito lhe dizer isso. E as pessoas sofrem com isso. Elas sofrem com se entenderem racistas. E no Brasil existe uma busca constante pelo lugar de não racista. E não pelo lugar de parceiro combatendo o racismo. Sabe? Então, essa luta está na estrutura de toda a sociedade. E dos partidos também, gente. Nós somos da UJS. E a UNE teve um presidente negro na história. E tem gente que se incomoda quando eu falo disso. E quando alguém fala... Agora, me diga só... É mais incômodo eu falar ou é mais incômodo a gente não produzir esse fenômeno? Ou a gente, sabe, tipo assim, a gente naturalizar uma situação como essa? Porque a cara da universidade mudou, entendeu? Então, eu não estou dizendo que a UJS é uma organização racista, mas ela é uma organização numa sociedade racista. E, naturalmente, ela reproduz esses valores. Porque se a gente parar para pensar, tipo assim, por que em cada momento desse não teve alguém? Tinha uma situação, tinha uma justificativa, tinha lá. Mas olhe para o todo agora, qual que é o resultado? Vocês estão vendo onde é que o racismo atua? Sabe? É porque no dia a dia a gente não percebe, a gente está envolvido em outras coisas. A questão da cor é sempre secundária, os pretos estão ali de lado, estão ali de lado, estão ali de lado. Quando você olha para o todo, caralho, você diz assim, gente, não é possível. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Então, ocupar o poder tem a ver muito com isso, entendeu? Com se entender como pessoas capazes de serem porta-voz das suas próprias dores. Porque essa coisa das pessoas que não vivem na comunidade, que não vivem nos bairros, que não compram pão na padaria, que tem empregada que desce para poder, sabe, viver a cidade de verdade. Porque a cidade real, gente, é a cidade que a gente vive. É a cidade que a maioria das pessoas vive. Essa é a cidade real. Entendeu? O que produz essa cidade conduzida por essas pessoas, por essas caras que a gente está falando aqui o tempo todo, é o resultado dessa exclusão, de como opera o racismo. E aí é o seguinte, ó, as cidades passam a operar em torno de alguns conglomerados ali que eles descobriram que são nichos mercadológicos, financeiros muito poderosos. Então, toda a cidade tem a galera preta, da juventude, das escolas, do movimento estudantil brigando por conta da tarifa de transporte. Toda a cidade, certo? A maioria das cidades do Brasil tem um problema relacionado à coleta de lixos. O povo não entendeu que hoje em dia, no mundo que a gente vive, lixo não é mais lixo naquele conceito. Lixo é uma coisa que a gente precisa educar. A produção do lixo, como que a gente separa o lixo e como coleta o lixo. Mas tem cidade que a pessoa separa em casa, põe lá na frente, aí junta tudo e vai tudo para o aterro de novo. Por quê? Porque a lógica da cidade não está sendo pensada numa condição ambiental de saúde. Então, debater o lixo é debater saúde pública. Então, tem conglomerado de lixo, gente. Sabe? Nas cidades do Brasil. Isso é verdade. Aí, outro conglomerado poderoso nas cidades como é que diz? A construção civil. Que aí fica dizendo, vai ter uma avenida, vai ter aonde? Quem diz é o empresário. E o povo que pega o buzu diz o quê? Tá entendendo? Ah, vai construir um PDTU, que é o Plano Diretor Urbano, que define quais os tipos de prédio, aonde vai construir, que traça o planejamento da cidade para um período próximo, quem é que tem espaço de conversa com o prefeito? Os empresários do negócio como é o nome? Da construção civil. Certo? E aí a gente vai migrando. Eu estou falando aqui, cidade grande tem shopping. Shopping grande não é conduzido por empresário local, é rede nacional. Então aí você tem um componente problemático maior, que é que alguém que vem de fora para poder ganhar sem ter compromisso local com o retorno que se dá. Qual é a contrapartida, afinal de contas? Porque a contrapartida não pode ser um município, por exemplo, no caso de Salvador, com 3 milhões de pessoas, isentar o shopping de imposto. Não estou falando de pandemia, não, estou falando de tempos normais, tá? Nesse caso, isentar o shopping de imposto, e aí o shopping vai lá e mete cobrança de estacionamento. E você sabe quem paga estacionamento? Eu não sabia disso, eu descobri quando os trabalhadores começaram a se mobilizar lá atrás por conta disso. Os trabalhadores que trabalham no shopping pagam estacionamento, gente. Numa cidade que não oferece, porque os amigos do dono do shopping não oferecem ônibus de qualidade. Então, essa galera está sentada numa mesa
decidindo a nossa vida, e chega, entendeu? Essa galera tá aí o tempo todo dizendo como é que a gente vive, em quais condições, sabe? O que a gente come de manhã. Essa é que é a verdade. Quando a gente traduz isso para o dia a dia, a barbaridade, os corpos jogados no chão, as ausências, entendeu? As dores, tudo que se soma à nossa sociabilidade de uma sociedade que nunca parou para refletir sobre o mal que produziu, a todo um povo que trouxe para cá, entendeu? Quando a gente para poder ver tudo isso aqui, não tem saída, gente. É a gente ocupar mesmo o poder. E ocupar com protagonismo. E aí, independente de quem compreenda ou deixe de compreender, nós pretas e pretas temos que compreender esse lugar, certo? Porque independente de qualquer coisa, os dados dizem, eu não estou inventando, que a gente morre muito, sabe? E é confundido com bandido o tempo todo. E aí a gente tem que entender. E tem que entender que, inclusive, disputar esse lugar de poder, muitas vezes, não é aquela megalomania que o capitalismo, inclusive, ensinou a algumas que tem que ser. A nossa construção é dia a dia, é 2-2, é 3-3. Aí, dia 15 de novembro, a gente vê o resultado, que a gente não pode desanimar no meio do caminho. Porque eu tenho a impressão, e aí é o lance da nossa estratégia, mudar a linguagem, mudar a postura, sabe? Entender a dinâmica das pessoas, falar com ela a partir da linguagem dela. A gente não tem necessidade de se exibir para ninguém. A gente vive essas dores. E eu não estou falando que ter uma linguagem mais rebuscada é exibição, não. Preto tem o direito de falar do jeito que ele quiser. Mas, assim, para a gente ter uma estratégia para uma eleição, para disputar minha tia que não está tendo condição de entrar na universidade, que não teve oportunidade, para disputar minha tia que é crente, gente. E aí minha tia é crente e descobriu que a LGBTfobia é um negócio muito mal. Ela quer aprender como é que se fala, como é que se reporta, entendeu? Mas ela é crente, velho. E a gente vai conversar com ela, entendeu? Porque a gente não vai dar mais o voto dela para a galera que depois vai lá e mata ela, entendeu? E aí a gente vai construir esse espaço de ocupar o poder para que no dia 15 de novembro a gente some as partes. Então, não se preocupa com cada evento, com cada live, com cada coisa, não. Se preocupa no próximo. Fez o de hoje, faz o próximo. Fez o de hoje, faz o próximo. Fez o de hoje, faz o próximo. Até o dia 15 de novembro, certo? Aí depois a gente vê com a galera branca aí como é que ficou o nosso resultado. Ai, a galera branca se perder vai se matar, eu acho, na minha opinião. Não, essa questão que a Helena coloca do partido, né? Igual você falou, que não precisava nem do TSE ter feito isso. A gente vê no nosso próprio partido, né? Nós temos uma candidatura bacana da Olívia, mas que tem visibilidade é a Manuela. Entendeu? Então, assim, as coisas do partido, a gente não tem a divulgação, né? Temos um puta governador, Flávio Dino. Mas também, né? A gente tem que projetar essas negras do PCdoB. Orlando Silva, né? Que a gente tem em São Paulo. Então, assim, precisa também das instituições partidárias prestarem atenção nas pessoas negras. As pessoas negras não são secundarizadas dentro do partido, né? Pessoa negra, a gente vê, assim, desde sempre, né? Tarefeiro. E a gente não é tarefeiro. A gente formula, a gente faz, a gente fala. Eu aqui sou a mais que briga, a mais chiliquenta de todas. Falo toda hora. Nossa Senhora, todo dia. E aí, que a gente vê, né? Eu não sei se esse fundo para negros vai vir nessa campanha agora também, porque a gente também está bem ferrado de grana. Mas eu acho, para a próxima, né? Mas eu acho que os partidos, não só o nosso, mas todos, precisam entender como que é a dinâmica de fortalecer todas as lideranças, né? Principalmente as negras, gente. Porque a gente, a maioria da população negra, igual eu falei no começo, é oriundo de periferia, né? Mora em locais mais afastados. Então, a gente precisa fazer essa formulação, igual a Ana falou do ônibus. É o empresário que faz o ônibus. Aqui em Betim, você voltar da faculdade 10h30 da noite, dependendo do bairro, você não tem ônibus. A faculdade é no centro. Aí o menino tem que sair mais cedo da universidade para pegar o ônibus de 10 horas, você não acaba 10h40, senão ele não pega o ônibus para ir para casa dele. E quem faz isso? O empresário rico, porque Betim aqui só tem uma empresa de ônibus. Tem 35 anos, quer dizer, acho que tem mais de 40 anos que é só uma empresa de ônibus que tem na cidade. Então, como é que a gente vai fazer a mobilidade urbana se só tem uma empresa de ônibus e é só um empresário que vai deter o poder? Passagem é mais cara da região metropolitana, você paga R$4,50 numa passagem, né? Que o ônibus sai do nada e vai para lugar nenhum. Ele sai do bairro, passa na avenida principal do hospital e volta para o bairro. Ou seja, é um mini tour na cidade, mas que não sai do nada e vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa pensar essa questão da mobilidade urbana. A gente precisa pensar também na questão do trabalhador que não tem acesso à saúde básica. Eu não sei no município de vocês, mas aqui em Betim
os postos de saúde funcionam de 8 às 5, aí a gente acha que um trabalhador que pega serviço 7 horas da noite em outra cidade tem condição de faltar de serviço para ir numa consulta básica, sendo que a gente poderia pensar uma forma de aumentar o horário do posto de saúde funcionar 7, 19, 20 horas, para esse trabalhador conseguir vir, até mesmo os estudantes, né? Aumentar o horário da creche até 22 horas, que a gente sabe que a maioria das mulheres trabalha no telemarketing, é de faxina, é em bairro longe, né? Deixa os meninos lá, coitado. Quando é a avó, o tio, a tia, olhando o vizinho. Então, assim, tem que pensar em política, gente, que facilita a vida do povo. E eu falo o seguinte, a gente começa a incomodar, a galera começa a ficar inquieta, né? A dor do privilegiado é não ser o centro da atenção o tempo todo. Eu sempre falo isso. A partir do momento que a gente começa a incomodar, falar, precisamos fazer política para pessoas negras, é mimimi? Não é mimimi. Não é mimimi. A gente tem que pensar nos nossos, sabe? Muita gente já pensou pela gente e chegou no que chegou. Estamos aí com um presidente louco. Aqui em Minas Gerais a gente tem dois problemas, né? Que é o presidente e o governador, que é perturbado, quer voltar ao ensino remoto, quer voltar ao ensino presencial agora, lançou essa braba aí hoje. E assim, sem a mínima condição. Não conhece o estado, não conhece as pessoas, não conhece as cidades. Então a gente também precisa conhecer os nossos territórios, né? A gente precisa conhecer onde que a gente está indo, né? Quando a gente coloca o nosso nome à disposição, é para isso. Vocês acham que a candidatura de vocês não está incomodando as pessoas? Claro que está. Quem ia pensar que Onan, que Helena, que Ravena, que ficou militando anos e anos no JS e hoje estaria despontando para ser candidato a vereador? A gente não sabe daqui em 2022 se nós vamos ser candidato a deputado. Então, assim, isso incomoda. Porque foi colocado para a gente esse lugar de só estar no bastidor, de só estar impulsionando candidatura de pessoa branca. Quantas campanhas eu já fiz, gente? Eu coordenei, foi muita campanha. Então, assim, quando chega de brilhar, eu fico incomodada. Vocês acham que o povo não está incomodado? Vocês acham mesmo que o povo está assim, de bom grado com as nossas candidaturas? Claro que não estão. Então, o partido precisa também dessas coisas, né? De dividir os recursos. Não é só dividir tarefa, né? Mas também dividir recursos, tempo de TV, e dividir tudo igualmente. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir também elevar o tamanho do nosso partido, elevar as nossas ideias para a sociedade. Não é à toa que a gente está aí no Movimento 65, né? Eu gosto de falar que eu sou do PCdoB 65, é muito, muito amplo, né? Eu falo, sou comunista mesmo, vou levar as ideias socialistas mesmo, que a gente precisa disso, né? O bem comum, o comunista é isso, ele pensa no bem comum, ele não pensa só naquilo, né? Só nele, só no nicho dele. A gente pensa como um todo, e eu acho que é um pouco disso, sim. Se deixar eu falar demais, eu sou emocionada. E é por isso que a gente está aqui junto, porque a juventude negra, além de ser potência, ela é corajosa, né? A gente está aqui para bancar, a gente está aqui para destronar as estruturas que estão colocadas para a gente está aqui para pensar um novo modelo de sociedade que nos inclua, que passe por todos nós, porque senão não vai acontecer, entendeu? A gente está com sangue no olho para poder transformar de fato, para poder colocar nós lá dentro e colocar a nossa população dentro com acesso a todas as políticas públicas que a gente já passou o tempo de ter. Eu queria pegar uma falinha do Onan, que eu achei sensacional, que quando ele fala dessa questão da cidade e do acesso, aqui em Niterói é a cidade que é mais segregada racialmente no país, segundo a pesquisa do El País. E a gente vê que tudo na cidade culmina para a segregação racial de onde estão as pessoas brancas, de onde estão as pessoas negras. Até mesmo o trajeto do ônibus. A gente vê que o trajeto do ônibus ele perpassa por um lado específico que vai levar a periferia do centro. Caiu? Helena caiu. Caiu. Meu Deus do céu. Mas isso que ela falou, voltou. Sim, gente, alguém me ligou aqui. Você boicota a internet. Por causa da juventude. A pessoa não te entendeu? Então a gente percebe que até o trajeto do ônibus ele faz com que as pessoas saem
da Zona Norte ou de Pendotiba, que são as cidades, são as zonas mais afastadas do centro da cidade, e é onde é a periferia, onde está a população negra em massa, e eles vão por um trajeto específico direto para o centro. Eles não passam pela Zona Sul. E quando eles vão passar pela Zona Sul ou pela região oceânica, que é o espaço onde tem mais dinheiro, mesmo assim você vê que existem limitações. A gente tem um bairro aqui que não entra ônibus. É um bairro com praia que é fechado, tem até uma catraca, inclusive, para poder limitar. E o trabalhador que tem os trabalhadores que trabalham nesse bairro, né, eles vão até a parte de fora, e lá tem um bicicletário para ele pegar a bicicletinha e andar por dentro do bairro para poder chegar até o seu trabalho na casa das grandes mansões aqui, das pessoas ricas aqui. Então, assim, essa visão de cidade que as próprias pessoas não percebem o quanto que a cidade, que as políticas públicas são feitas para nos segregar, para estabelecer até esse ponto você fica e daqui para lá são outras pessoas, né? A própria questão de política pública, a própria noção de você ter um emprego, de onde está o acesso à política cultural, de onde você vai poder ter uma pracinha para poder você fazer o seu corre, a sua roda de rima, o seu sambinha, e onde vai estar o espaço, o teatro, o shopping e afim, que vai ter um outro tipo de coisa que você não vai ter acesso lá, porque é longe, porque é cara a passagem, porque não querem que você esteja naquele espaço. Então, assim, até mesmo esse modelo de cidade são coisas que só são pensadas dessa forma por causa de quem ocupa aquele espaço, né? Quando a gente vê novas pessoas ocupando esse espaço, a gente vê novas formas de pensamento. E aí a gente consegue moldar uma cidade a partir dos nossos olhos, a partir dos olhos das pessoas que vivem a cidade diariamente, a partir dos olhos das pessoas que entendem uma nova forma, que passeiam pela cidade com uma nova forma, já que elas são naturalmente segregadas. Então, assim, as nossas cidades, elas têm que buscar a integração. E aí, a maioria do povo preto, a gente precisa estar incluso dentro da cidade, porque na hora das estatísticas de morte, nós somos a maioria, em todas as cidades. Né? A gente está vendo aqui Salvador e Niterói estão juntinhos aqui nas 100 cidades que mais matam jovens negros no país, sendo que Salvador é a cidade que mais tem jovens negros no país e Niterói tem menos jovens negros no país. E a gente está junto, a gente está competindo aí para ver quem mata mais. Então, assim, essa política de segurança, essa política de matança, esse falta desse direito de ir e vir da juventude, para onde ela quiser ir, para ela ter acesso a um trabalho, para ela ter acesso ao estudo dela, faz toda a diferença quando a gente pensa quem é que está lá na cadeira, pensando essas políticas públicas e anotando com a caneta. Então, assim, a ideia dessa live aqui foi justamente trazer estou me incluindo, 3 jovens potentes, que estão aí ocupando e se colocando à disposição para ocupar esse espaço para pensar de fato uma política diferente. A gente está cansado de sempre ouvir a mesma coisa. A gente está cansado de colocarem para a gente que uma hora a gente vai chegar lá, que é assim, que é difícil, que não dá, entendeu? Que nesse momento não é a sua oportunidade, que você tem que esperar mais um pouco, porque nesse momento a prioridade é fulaninho. A gente já ouviu isso a nossa vida toda, gente. A gente ouve isso dentro da nossa escola, dentro do emprego que a gente não consegue, que é delimitado. A gente ouve isso até mesmo quando a gente vai estar em relacionamentos amorosos, dependendo de qual é a cor do parceiro, não é mesmo? Então, assim, a gente está cansado de ser preterido. E a gente é cidadão, a gente é a maioria da população, a gente tem direitos. E esses direitos têm que ser garantidos, são direitos da Constituição que são garantidos e que a gente não pode mais deixar passar. A população negra, a juventude negra, precisa entender o quanto que a gente, junto, unido e se colocando para ocupar todos os espaços, e eu não estou falando só da política, eu estou falando de uma escola, eu estou falando da sua associação de moradores, eu estou falando desses espaços para reivindicar
reivindicar mudança, reivindicar transformação. Às vezes as pessoas acham que a transformação é só ser presidente que você vai conseguir fazer. Não é por aí. A gente consegue fazer a transformação local, a gente consegue fazer a transformação na nossa rua, no nosso bairro. É a gente se juntar e se unir, porque a união faz a força. Quando a gente vê aquele filme do Vida de Inseto, que as formiguinhas, né, eram totalmente... Elas tinham medo do caramba dos gafanhotos, até elas entenderem que elas eram muito, muito, muito maiores, né, em maior número do que os gafanhotos, elas botaram os caras para correr. E é isso que a gente precisa entender, população negra, nós somos muito maiores que os gafanhotos. E a gente tem, e estamos aí por vários e vários séculos de opressão, de escravidão e de racismo estrutural nas nossas costas. Já chega. Chegou o momento da gente transformar essa realidade e da gente começar a arranhar essa estrutura, colocando os nossos em todos os espaços. E aí é a união, através disso tudo, e através das nossas experiências mesmo, de lugares diferentes, de bairros diferentes, de estados diferentes, é que a gente vai conseguir planejar uma cidade, um estado e um Brasil melhor para todo mundo. Então, assim, eu estou muito feliz dessa live, eu achei maravilhosa. Sinceramente, uma pena que ela acaba em 1 hora, mas eu achei essa live sensacional. Queria passar já para vocês fazerem as suas considerações finais, que a gente já está faltando 10 minutinhos aí para acabar. Mas queria dizer mesmo assim que estou muito contente dessa live ter acontecido hoje e que eu acredito em vocês. A gente se conhece há muito tempo. No outro dia eu vi a fotinho, eu e a Ravena lá em Guararema, nós duas com a camisa do PCdoB, Gêmeas Comunistas, há muito tempo, meu Deus do céu, 2014, eu acho. 2013, 2014. Exatamente, 2013, então assim, são 7 anos aí na batalha, e quem diria que agora em 2020, nós três, tão diversos, tão diferentes, de estados tão diferentes, estamos aqui colocando a nossa cara, o nosso corpo à nossa disposição para ocupar a política e para ocupar a Câmara de Vereadores. Estou muito feliz com a presença de vocês e passo a palavra para vocês aí para fazerem suas considerações. Vai lá, Ravena, começa contigo. Gente, para de entregar na idade. Não, eu fiz 9 anos de JS, saí agora, né? No último Congresso Nacional. Mas, assim, muito feliz também estar dividindo essas experiências com vocês. Essas militantes, ao longo desses anos de militância, a gente aprendeu muito, né? Errou muito, e eu acho que isso também fortificou a gente para estar disputando essa eleição de agora de 2020, né? É uma eleição atípica, é um momento atípico, né? É um momento em que as pessoas estão desacreditadas da política, né? E eu acho que a gente é que vai esperançar essa galera de novo, né? Com novas ideias, com políticas reais, né? Que eu sempre falo, vereador no buraco nem da cesta básica. O vereador fiscaliza e ajuda a fazer lei para melhorar a vida do povo, né? Então, assim, nesse momento da nossa candidatura, da nossa pré-candidatura ainda, né? Que só segunda-feira que é candidato. A gente está aí à disposição de transformar a política, de radicalizar a forma de se pensar a política. Eu acho que a gente já venceu uma barreira muito grande, igual eu falei no começo. Nunca imaginaria nós três hoje, assim, pré-candidatos a vereadores, sério. Porque tanto falta nas nossas vidas, né? E para a gente chegar nesse patamar hoje, estar disputando câmaras importantes, eu acho que é uma vitória muito grande. Só queria agradecer mesmo pela live, da gente poder trocar essas experiências e essas ideias, né? A gente é da mesma escola e vamos ver aí se no dia 15 de novembro, às 19 horas, nós três teremos notícias boas, né? Então é isso, queria agradecer a todo mundo, e principalmente essa, que aí a Helena pensou nessa forma de inclusão de toda a sociedade, né? Que a gente está debatendo também a inclusão das pessoas, porque também ficou muito invisibilizado isso, né? Ao longo do tempo, e segunda-feira foi o dia das pessoas portadoras de deficiência. A gente, em todas as nossas lives, tem legenda, tem intérprete, para poder chegar no máximo de pessoas possíveis. No mais, que assistiu aí com a gente, as pessoas de casa, minha mãe mandando mensagem aqui, tô na live, mãe, tô na live. E todo mundo que assistiu.
No mais é isso, muito obrigada. E até a vitória, né? Axé. Vou lá, viu? Primeiro eu quero agradecer muito a participação aqui nesse espaço. Nós estamos aqui num momento assim, de muita correria, todo mundo, toda hora, né? A gente fica agitado e tal. Eu queria dizer algumas coisas, gente, assim, no intuito também de contribuir com um pouquinho do que é que eu tenho feito, porque eu acho que muita gente se pergunta, né? Como é isso? Tipo assim, por que essa pessoa está falando com tanta gente assim e tal? Só que eu acho que tudo isso tem a ver, na realidade, com uma grande coisa, e aí eu vou falar um pouquinho de coisas que tem a ver com a minha subjetividade, que são meio místicas, meio da religião. Quem tem ancestralidade entende, quem não tem, procure ter, certo? Eu tenho entendido esse momento, Helena, como uma grande oportunidade do que a gente tem que fazer como comunidade, sabe? Pensando na comunidade negra, pensando como corpos dissidentes, na realidade. É um momento muito propício para que a gente promova uma ação efetiva de transformação. Mas nós temos que acreditar mais nas nossas potências. E nós temos que trazer para dentro da militância, e não é o inverso, acredite, não é o inverso. Enfim, nós temos que trazer para dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para dentro da militância, esse caldo social de resistência que está dado. As pessoas já resistem. A gente não vai ensinar quem mora na quebrada como resistir, gente. Para com isso. Entendeu? Quem está dizendo isso está totalmente fora de contexto do que é a vida aqui. Não sabe do que está falando. Certo? A gente já resiste. A gente resiste quando a gente acorda de manhã e vai pedir um Uber e o Uber não vem. Só para poder falar alguma coisa assim, sabe? A gente resiste quando, aqui falando do meu bairro, o rap posta o mapa de atuação deles em toda Salvador, o único lugar onde eles não atendem praticamente é só nessa região do Nordeste, assim, desenhadinho, assim, sabe? É a favela, na orla aqui. Então a gente já resiste, certo? E nós temos feito coisas que muita gente viu e ouviu. Muita gente viu e ouviu. E a gente não sabe disso. E nós temos que... O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que nós temos que trazer a batalha para um lugar. E aqui é estratégia. Entendeu? De quem sofre, de quem sabe estratégia de povo preto mesmo. Nós temos que trazer, como é que diz? A nossa luta como algo que tem um impacto muito grande, sempre tem um impacto muito grande. Como foi que eu comecei a minha caminhada nesse momento da pandemia? Eu comecei a falar, tipo assim, eu convidei uma pessoa para fazer uma live, aí eu convidei outra, aí, tipo assim, eu fui convidando as pessoas e fui acreditando que eu podia chegar em outras, certo? Eu podia chegar em outras. E quando eu cheguei nessas outras pessoas, eu mandei uma mensagem no Instagram, na maioria das vezes, apresentando quem sou eu, apresentando meu trabalho. Foi só isso que eu fiz. Então, se estava todo mundo curioso, eu espero que essa live aqui circule bastante. Helena, diga para as pessoas que eu entreguei aqui o segredo do Papo Quarentena, para que essa live circule bastante, para que as pessoas vejam. E as pessoas sabiam qual era o trabalho que eu tinha feito. Eu achei isso de uma dimensão muito, muito importante. Mexeu comigo num lugar que eu nunca imaginei que fosse mexer, sabia, gente? Tipo assim, de perceber, caramba, eu tenho travado no meu dia a dia a disputa interna, e aqui eu quero falar agora dessa coisa do partido. Ó, partido é fundamental na luta que a gente faz. Não há que se inventar um outro partido como uma galera fica aí delirando, isso é delírio. Entendeu? Os instrumentos sociais que já existem estão aqui, estão dados, nós temos que disputá-los do ponto de vista coletivo, sabe? Porque aqui onde a gente convive não há espaço para certas coisas. E aí eu acho que a gente tem que seguir a disciplina partidária, de modo que falar de racismo é da disciplina partidária, porque está no programa do PCdoB. No dia que alguém me disser que falar sobre racismo não é do programa, eu acho que não faz sentido para mim. Mas está no programa do PCdoB, certo? E o que nós temos que fazer, gente, é não travar, mesmo no campo interno, essa disputa num lugar onde a mesma galera que domina a estrutura sabe batalhar. Esse é o ponto. Nós temos que ir para o campo onde a gente pode reinventar essa disputa. O Papo Quarentena, de alguma forma, é isso. Mas a torcida LGBT é isso, a Lei Tem um Nascimento é isso. É encontrar brechas no sistema para que a gente hackeie ele. E o partido também é um sistema. Porque ele está introduzido numa sociedade sistêmica, uma coisa óbvia, certo? Então, nós temos que pensar estratégias para que a gente mentalmente, gente, tenha condições de continuar todos os dias. Porque é muito difícil quando a gente olha para as condições que são dadas e a gente pensa, caralho,
E aí a gente tem que pensar o seguinte, o poder não vem, poder a gente toma. E aí a gente tem que desenvolver as estratégias. Se apresentem mais, falem mais quem são vocês, vão até essas pessoas aí. As pessoas brincam, você passa contato? Ó, tem gente que até dá para poder passar contato. Tem gente que infelizmente não dá, certo? Mas o que não significa que se vocês chegarem lá, possa ser que não rola, sei lá, tenta com um monte de gente, não tenta com um aí para não, chacoalha o universo, gente, é a nossa potência, sabe? A gente não fala disso, aí todo dia a gente faz uma coisa, ó, não cria uma grande expectativa, não, vai fazendo, chacoalha o universo, quem é de ancestralidade sabe do que eu estou falando, o universo vai responder, certo? É isso que eu tenho para dizer para vocês, não se intimidem não com certas coisas, só vão, entendeu? Só vão. Quando Mandela disse assim, parece impossível até que alguém vá lá e faça. Eu acho que a gente tem que fazer esse impossível aí, entendeu? É isso. E aí a gente vai ganhando espaço para dentro, aí a gente vai ganhando espaço na sociedade, aí a gente vai, sabe, aprofundando a nossa presença, gente. Não adianta falar, eles não vão ouvir, sabe? A gente tem que encontrar os caminhos. Helena Bretas tem que sentar na cadeira da direção estadual do PCdoB do Rio de Janeiro com uma Helena Bretas que todo mundo socialmente conhece. Porque se ela depender, ser projetada por esse espaço, vai ser muito difícil. E não é porque as pessoas do PCdoB do Rio de Janeiro são ruins, não, gente. Não distorçam isso, pelo amor de Deus, porque o racismo ainda faz isso. Certo? É porque nós vivemos nessa sociedade. E aí vocês vão ter que aprender a lidar com essa realidade. Porque a gente está lutando para poder acabar com ela. A gente está disposto a não morrer mais. É só isso que eu tenho para dizer. É isso. Palmas, gente. Maravilhoso. É em Libras. Maravilhoso. Não tenho palavras. Eu tô, assim, muito feliz dessa live, assim. Eu acho que é exatamente sobre isso, Ana. Tudo que você falou é sobre isso. É a gente reinventar a nossa forma de fazer política e de ocupar esses espaços, sabe? Quando aqui a gente começou a fazer o Vozes da Cidade, que é um espaço onde a gente leva para conhecer o território e para focar na população. A gente foi totalmente assim, as pessoas, o primeiro vídeo, assim, as pessoas nem deram muito valor, e aí agora a gente está, ocupando toda a cidade e com as pessoas, e com o depoimento das pessoas, entrando na casa das pessoas, ouvindo as pessoas, e eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? Porque a política tem que ser feita de gente comum, tem que ser feita de gente da gente, sabe? Quando a gente vai dentro das escolas, quando a gente vai em todos os espaços que a gente está ocupando aqui, eu fico muito feliz de saber que a gente está conseguindo fazer uma diferenciação do que está colocado e que a gente finalmente está colocando que é mais importante como protagonista, que é a população, né? Parar de a gente achar que tudo tem a ver, tudo é sobre a gente, tudo é sobre o político, né? Quem tem que estar lá é a população, a gente é só um instrumento. A gente o instrumento da voz do povo naquele espaço. E nós somos o povo. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, muito obrigada mesmo, assim, pela presença de vocês. Agradecer muito a Vanessa, que ficou aqui com a gente, que são 1 hora e 2 minutos, interpretando. Eu sei que depois de 1 hora fica cada vez mais complicado, gente, por isso que a live tem 1 hora só. Muito obrigada mesmo, Vanessa, por você estar aqui, tornando essa live mais acessível para a gente. E agradecer demais quem ficou com a gente até esse momento. Queria dizer que estamos juntos. Até novembro vai ter grandes surpresas. Eu acredito que vai ter grandes surpresas aqui no Brasil todo, em todas essas cidades do Brasil. E espero que tenha grandes surpresas também em Betim, Niterói, em Salvador. E queria dizer que nós estamos juntos e que eu fico muito feliz de que essa nossa conexão de todos esses anos, assim, que ela cada vez mais se fortaleça e que a gente consiga construir, assim, mesmo de longe, a gente está perto e está construindo junto, assim, uma cidade melhor, um estado melhor e um Brasil melhor para todo mundo. Muito obrigada demais pela presença de vocês. Saudades, espero que a gente se reencontre. E muito obrigada a todo mundo aí, gente. Boa noite. Até a próxima live. Boa noite, valeu, Helena. Tudo de bom aí, sucesso, viu? Ai, sucesso. Boa noite.